As principais diferenças de auxílio acidente para auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Eu costumo falar que eles dois são parecidos, mas não são iguais. São praticamente primos e eles são devidos em momentos diferentes. É o que a gente vai falar aqui. O auxílio por incapacidade temporária ele é devido para as pessoas que estão em alguma atividade e se tornam incapazes de continuar nessa atividade temporariamente. Nesse caso, a pessoa agenda uma perícia e vai demonstrar para o perito que precisa tratar aquele probleminha de saúde até retornar para o trabalho, até receber alta. Nesse caso, é pago uma porcentagem de 91% do valor de benefício. Por que 91%? Eles pensaram nessa alíquota para incentivar a pessoa que está recebendo auxílio por incapacidade temporária para, quando sarar, quando melhorar, receber alta, voltar a trabalhar. Não sendo um incentivo, não sendo o mesmo valor do salário, senão seria muito cômodo a pessoa continuar recebendo o benefício. Nesse caso, o auxílio por incapacidade temporária, ele tem um prazo. Então você passa pela perícia, o médico estipula ali um prazo de recuperação e se você receber alta já volta ao trabalho, se não, você continua por meio das prorrogações de perícia a receber durante o tempo devido até se recuperar. O auxílio acidente, por sua vez, ele é uma complementação do salário, ele não substitui a remuneração da pessoa. Por quê? O auxílio acidente ele é devido para as pessoas que sofreram um acidente, desse acidente gerou uma lesão, essa lesão foi consolidada, ela sarou e aí restou uma sequela permanente. Nesse caso, a pessoa após virar uma sequela já pode retornar para o trabalho, ela não está incapacitada. Por isso, a alíquota do auxílio acidente é de 50% da média. Diferente do auxílio por incapacidade temporária, que substitui então a renda, o auxílio acidente ele complementa essa remuneração. Por isso que o auxílio acidente ele tem um caráter indenizatório, porque é algo externo à pessoa que causou aquele acidente e todas essas complicações. Nesse caso, a pessoa recebe essa complementação. Se você quiser saber um pouco mais sobre o auxílio acidente, separei o vídeo aqui para vocês e o link também na descrição. Comparando o auxílio acidente com o auxílio por incapacidade temporária, a gente consegue analisar que eles são devidos em momentos diversos. E não necessariamente você precisa ter recebido um auxílio por incapacidade temporária para depois da entrada no auxílio acidente. Por exemplo, o João, ele teve um acidente de moto e precisou receber um auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. Ficou uns 3 meses ali recuperando e voltou ao trabalho. Só que ele voltou ao trabalho com uma sequela. Ele teve a redução da capacidade de trabalho dele. Então, nesse caso, ele pode, então depois, pedir o auxílio acidente. Na prática, é obrigação do INSS conceder de ofício o auxílio acidente no momento da alta do auxílio por incapacidade temporária. Na prática não acontece muito. Quando você tem a alta do auxílio por incapacidade temporária, o INSS não concede esse benefício. Se você requerer o auxílio acidente um tempo depois, você tem direito desde a data dessa cessação do auxílio por incapacidade temporária. Então eles se comunicam. Mas, se no nosso mesmo exemplo, o João, um acidente de moto, não pediu o auxílio por incapacidade temporária, ele recuperou em casa sem fazer o requerimento do benefício, e dali 1 ano, 2 anos, ele fica sabendo que tem direito ao auxílio acidente por essa redução da capacidade, ele pode pedir o auxílio acidente. Não é condição para ele receber o auxílio acidente, ele ter recebido o auxílio por incapacidade temporária. Outra diferença entre elas: o auxílio por incapacidade temporária, ele exige uma carência. Assim como a maioria dos benefícios previdenciários, precisa ter uma carência, ou seja, um período contribuído, para daí depois fazer o requerimento do benefício. Já o auxílio acidente, ele não precisa de carência. Basta você fazer uma contribuição no dia, fora do vencimento, contribuir uma vez e sofrer um acidente que gerou sequela, nesse caso, você já pode pedir o auxílio acidente. Não precisa de carência. Outra diferença: o auxílio acidente não é devido apenas para acidentes de moto, perdi um membro, tive uma amputação. Não. Além do acidente ser também acidente de qualquer natureza, então pode ser acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza no final de semana, que você não esteja trabalhando, o auxílio acidente é devido para doenças que vão se manifestando ao longo do tempo e que reduzem a capacidade de trabalho. Por exemplo, a LER, uma lombalgia, uma tendinite, que ela vai desenvolvendo e vai evoluindo até se tornar uma sequela e reduzir a capacidade de trabalho da pessoa. Nesse caso, veja, não teve um acidente, um impacto, um fato que aconteceu e gerou a sequela. Foi uma doença que ao longo do tempo ela foi agravando e reduziu a capacidade de trabalho. Nesse caso também é devido ao auxílio acidente. Importante estar atento na hora do requerimento também desses dois benefícios.
o auxílio acidente e o auxílio por incapacidade temporária tem uma diferença no momento da perícia. Então, a partir do momento que você já vai fazer o requerimento da perícia, você já tem que enfatizar se é auxílio acidente ou se é auxílio por incapacidade temporária. A análise dos peritos são diferentes. Uma, você está incapacitado naquele momento, incapacitado para o trabalho, não tem como trabalhar. A outra, você tem uma redução no trabalho, você consegue trabalhar normalmente, mas teve uma redução. Então essa análise é feita de forma diferente, então por isso tem que ser feito pedido de perícias diferentes. Juntar toda a documentação necessária. Do auxílio por incapacidade temporária, a documentação é naquele momento, você está em tratamento. Já do auxílio acidente, a documentação é da época do acidente, da época do fato que gerou a lesão. Então o prontuário médico é muito importante em ambos, mas para o auxílio acidente eu coloco aí um asterisco que ele vai demonstrar todo o tratamento que já fora realizado para até o momento da perícia. Esse conteúdo foi útil para você? Você achou interessante? Se sim, dê o seu like no vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro das nossas novidades e dos nossos novos vídeos toda semana. Até mais!